Oi pessoal, Vinícius Data Consultores. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre precificação de produtos. Estou aí trabalhando com consultoria empresarial há mais de 10 anos, sou especialista em gestão empresarial e tenho vivenciado diversas realidades em diversos modelos de negócio ao longo desse tempo. Tá? Tenho visto muitas pessoas aí patinando um pouquinho na hora de formar preço, principalmente na venda de produtos. Tá? Quando a gente pensa em precificação, é importante a gente ter em mente que essa é uma das principais atividades e uma das principais decisões que o empresário tem que tomar no seu dia a dia. Muitos empresários tomam a decisão de colocar preço com base em achismos, com base em tendências ou simplesmente vendo o que outros concorrentes estão fazendo. Tá? E aí nós temos que tomar alguns cuidados na hora de precificar de forma correta os seus produtos. Um preço errado vai resultar lá em uma falta de capital no seu caixa, em uma baixa lucratividade, em N tipos de problemas. Quando nós pensamos em formação de preço, nós temos que pensar que essa é uma análise tanto da parte financeira, como da parte mercadológica e como também da parte de análise de mercado. O preço nós temos que levar em consideração finanças, marketing e análise de mercado. O que nós buscamos com tudo isso? É um equilíbrio e uma sustentabilidade financeira do negócio. Ao longo desse tempo eu já vi vários mitos quando nós falamos em formação de preço. Vou mostrar para vocês dois mitos e duas realidades que acontecem muito, tá, no dia a dia dos nossos clientes e também de diversos empresários por aí. Por exemplo, digamos que você tem ali um produto para vender que você comprou ele, né? O custo desse produto foi de R$45. Então, você foi lá e comprou esse produto por R$45. Aí você vai lá e fala assim, Vinícius, eu quero ganhar 100% em cima desse produto. Quero ganhar 100%. Ou seja, aquele produto que é 45, eu vou vender ele por mais 45. Beleza? Por quanto que está saindo esse produto? Qual vai ser o meu preço de venda dele? Vai ser R$90. Aí o empresário está pensando, poxa, vou ganhar os 100%. No entanto, ele não pagou 45 de custo? Quanto que sobrou para ele? R$45. Se nós pegarmos 45 e dividir pelo preço de venda, que é 90, nós temos aí 0,5, ou seja, 50%. Então, essa margem de 100% ela não existe, tá? Nesse caso aqui, o que nós vemos é que realmente a margem foi de 50%. Esse é um mito, tá? Um mito na hora de você colocar o preço no seu produto. Um segundo mito que acontece muito na hora de colocar o preço, tá? Por exemplo, digamos que eu fui lá e comprei um produto e paguei R$100 nele. E eu quero ganhar 30% em cima dele. 30%. 30% em cima de R$100, eu vou ter que vender ele por 130. Certo? Porque 30% em cima de R$100 são R$30. Será que realmente eu consegui aqui ganhar esses 30%? Para descobrir isso, eu tenho que pegar os meus R$30 que eu ganhei e dividir pelo preço de venda, 130. Se nós fizermos essa conta, nós vamos chegar no valor de 23%. Temos aí uma diferença de 7%. Tá vendo onde que muitas vezes o seu lucro, o seu capital de giro está indo? Nessa diferença de formação de preço. Tá? Quanto que eu precisaria que fosse o meu preço de venda para eu conseguir ficar com 30%? O que eu tenho que fazer? Tenho que mudar a minha conta. Aí nós vamos partir para uma matemática básica. Eu tenho que pegar esses R$100 que eu paguei e não simplesmente colocar 30%. Eu quero que 30% fique. Mas vamos imaginar, de 100%,
eu quero ficar com 30%. Tenho 70% ali nesse intervalo, nessa faixa. O que eu vou fazer? 100 menos 30%, 70%. Eu vou dividir esse 100 por 0,7 ou 70%, né? E aí nós vamos chegar no valor de 143 reais, certo? Se nós pegarmos aqui essa diferença de 100 para 143 reais, nós vamos chegar nesses 30%. Ou seja, vamos dividir aqui os 43 reais dividido por 143 vai chegar nos seus 30%. Ou seja, aqui de fato, realmente nós chegamos nos 30% que nós queríamos. Beleza? São somente dois exemplos de dois mitos que acontecem, tá? E muitos empresários acabam se perdendo na hora de colocar o preço no seu produto. O que é importante? Tá? Quando nós pensamos em formação de preço, nós temos sempre que lembrar que o que dita o nosso preço são vamos chamar assim, de duas balizas. A primeira baliza, quem dita o preço é o mercado. E quem dita o preço também são os custos que você tem no seu negócio, na sua empresa. Então, o que acontece? Nós temos que trabalhar nessa faixa. O que é importante? Quando nós pensamos na formação de preço, nós temos que lembrar que eu não posso cobrar um preço tão alto que vai me tirar do mercado, que vai fazer com que o meu produto não tenha venda, não tenha saída. E eu também não posso cobrar um produto, né, fazer uma formação de preço em que o meu preço ele seja um preço que não cubra os meus custos. Porque senão o que acontece? Eu não tenho sustentabilidade financeira no meu negócio. Nós temos que trabalhar onde? Nesse intervalo. Poxa, mas quer dizer então que eu tenho que sempre trabalhar com um preço que o mercado dita? Não, não é isso. Você tem que trabalhar com um preço onde você vai fazer uma comparação com o mercado. Às vezes o produto que você vende é um produto que ele é diferente, que tem um valor agregado maior do que os concorrentes. Tá? Então, você pode muitas vezes trabalhar com um preço de venda que é bem superior do mercado, mas são casos a casos que devem ser analisados. Importante, nós temos que trabalhar neste intervalo entre o preço que o mercado está trabalhando e o preço que você tem que cobrar para cobrir os custos do seu negócio. Beleza? Certo, então vimos até agora o que é a formação de preço, mas como que eu vou calcular o preço de venda do meu produto? Para isso nós temos que levantar algumas informações. Primeiro, nós temos que ter aí qual que é o custo do produto. O que é esse custo do produto? É aquele valor que você paga lá no seu fornecedor, tá? Aí você tem que inserir nesse valor total o frete, impostos que você paga devido à compra. É todo o valor que você paga, né? O valor que você tem, o gasto que você tem ao comprar um produto. Beleza? Vamos, no nosso exemplo aqui, digamos que o custo do produto foi de 100 reais. Beleza? Segunda informação que você precisa para formar o preço de venda. Quais são os meus custos variáveis? Esses custos variáveis, eles são apresentados em formas de percentual. Tá? Esses valores, eles são aqueles valores que estão atrelados à venda. Se eu vendo mais, se eu produzo mais, tá? Esse valor ele vai aumentar. Beleza? Ele é variável, ele é modificado de acordo com a minha venda. Aqui, o que nós devemos considerar aqui? Nós vamos considerar, por exemplo, impostos. Temos que considerar aqui, se você paga, por exemplo, comissões de vendedores, comissões de marketplace. Você vai considerar aqui também, tá? Taxas, por exemplo, de
de maquininha de cartão de crédito, tá? Não é o aluguel, tá? O aluguel é um valor fixo, é a taxa que você paga ali, né, em cada venda que você faz, beleza? Nós temos que considerar aqui, por exemplo, o frete que você tem de cada venda que você realiza, tá? E tantas outras coisas que podem acabar incidindo, tá? Então, por exemplo, você pode considerar aqui um percentual de inadimplência, um percentual de perda, tá? Todos esse conjunto, né, de percentuais formam os nossos custos variáveis, tá? Nesse exemplo aqui, digamos que somando todas essas taxas, esses impostos, esses percentuais, digamos aqui que nós tivemos aí, ó, 15%, beleza? Terceira informação, que é muito importante, são as nossas despesas fixas. O que são as despesas fixas? São aquelas despesas que estão totalmente vinculadas à empresa, tá? A empresa vendendo ou não, elas existem, tá? Aqui nós consideramos o aluguel, consideramos conta de energia, água, material de escritório, agência de publicidade, honorários de contador, todos aqueles gastos que você tem para manter a sua empresa aberta. Tá? Se você vendeu 100 mil, eles vão estar ali. Se você vendeu 200 mil, o valor permanece o mesmo, beleza? Essas são as nossas despesas fixas. Tá? Como que eu sei, Vinícius, qual que é o percentual que eu tenho de despesa fixa? Aqui você vai fazer o seguinte, tá? Você vai considerar, você vai somar todos esses valores, vou somar o aluguel, energia elétrica, né? Esses valores, esses itens que eu relacionei aqui, e você vai dividir eles pelo seu faturamento, tá? Para você descobrir qual que é esse percentual. Por exemplo, digamos que a sua empresa fatura aí 50 mil reais, tá? E você tem uma despesa fixa mensal de 15 mil reais, por exemplo. 15 mil dividido por 50 mil vai dar aí 30%, certo? Então, eu sei que as minhas despesas fixas representam 30%, beleza? Outra informação importante de ser considerada aqui, na hora de formar o preço, o lucro desejado. O que é esse lucro desejado? Na hora de eu formar o meu preço, eu tenho que considerar, tá, uma margem de lucro que eu quero que sobre lá no final, eu pagando o meu custo, pagando os meus custos variáveis, pagando as despesas fixas, eu quero que me sobre um percentual de lucro desejado, beleza? Aqui no nosso exemplo, só a termos de exemplo, eu vou colocar um lucro desejado de 0. Ué, Vinícius, tá ficando louco? Não vou vender para ter lucro 0? Mais pra frente você vai entender o porquê que eu estou fazendo essa conta, beleza? Por que eu considerei aqui o lucro 0, beleza? Com esses 4 elementos aqui, nós conseguimos trabalhar com um índice de marcação de preços, que você já deve ter ouvido falar, que é o markup. Com esses 4 elementos aqui, nós conseguimos fazer uma marcação de preço, utilizando a técnica do markup. O markup vai levar em consideração o custo que você teve para comprar o produto, os custos que você teve ao realizar a venda, as despesas que você tem com a sua empresa e a taxa, o percentual de lucro que você quer com a venda. Beleza? Com base nesses valores aqui, vamos calcular? Vamos chegar Vamos calcular agora o markup usando aquelas 4 informações que nós tínhamos. Qual que é a fórmula do markup? Markup é igual a 100 dividido por 100 menos. Aqui nós vamos considerar os custos variáveis mais as despesas fixas mais o lucro desejado. Essa é a fórmula do markup.
Então, vamos calcular aqui conforme aqueles valores de exemplo que nós colocamos. Então, o markup aqui é igual a 100 dividido por 100 menos. Custos variáveis nós tínhamos colocado de 15%. Despesas fixas eram 30% e o lucro desejado nós tínhamos colocado 0. Então, nós tínhamos deixado aqui esse valor. O markup aqui é igual a 100 dividido por 100 menos 45, Então, 100 dividido 45, 100 menos 45, 55. 100 dividido por 55. Nós temos aqui um markup de, deixa eu só confirmar, 1.818. Chegamos aqui no nosso markup. Beleza. Tá, e agora, o que eu faço com esse valor? Nesse índice aqui, nós estamos considerando custo variável, despesas fixas e o lucro desejado, mesmo que o lucro desejado é 0. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele custo que eu tive de comprar o meu produto, que nós tínhamos colocado de 100 reais, gastei 100 reais para comprar o produto. E para eu descobrir o preço correto para eu colocar nele, eu vou multiplicar pelo markup, que é 1.818. Ou seja, aqui nós vamos chegar num valor de R$182 alguns quebrados. Vamos arredondar aqui. Qual que é o preço que eu devo trabalhar com esse produto que eu paguei 100? Considerando todos esses fatores, eu tenho que vender ele por R$182. Aqui nós estamos considerando todas essas variáveis. Lembra que eu falei que nós colocamos o valor de lucro desejado 0? O que isso quer dizer? Que se eu vender esse produto por R$182, o meu lucro é 0. Entendeu? Eu não estou tendo ainda lucratividade nenhuma vendendo esse produto. Lembra que eu falei que nós temos que trabalhar com aquele intervalo? Mercado e os custos da empresa? Aqui eu já descobri que é R$182. Agora, digamos que esse produto aqui, eu consigo colocar ele no mercado por 250 ou por R$200. Nós temos aí uma faixa para trabalhar, beleza? Então, assim, eu coloquei esse lucro desejado de 0 justamente para a gente chegar naquele valor mínimo. Esse valor aqui é o valor mínimo que eu posso cobrar nesse produto. Se eu cobrar 181, eu já sei que eu estou pagando para trabalhar. Eu estou tirando dinheiro lá do meu caixa. Tá? A cada venda que eu faço, ao invés de eu estar gerando caixa para o meu negócio, eu estou retirando dinheiro do meu caixa. Por quê? Porque eu fiz uma marcação de preço errada, uma marcação de preço que não leva em consideração os meus custos variáveis, as minhas despesas fixas e o lucro desejado. Beleza? Essa é a fórmula do markup. Tá? Uma fórmula que é muito utilizada, tá, pelos empresários, mas é importante a gente entender, né, como realmente utilizar e como fazer com que esses elementos, né, que nós vimos façam sentido na hora de fazer a formação de preço. Então, olha só, vocês viram que chegamos aqui no markup, né, esse produto, eu comprando ele, né, eu paguei lá 100 reais, tenho que vender ele por 182 para, de fato, eu empatar. Não estou tendo lucro, mas estou pagando as minhas despesas. Tá? Vinícius, mas beleza. E se eu comprar ele por 100 e vender por 200? Eu estou tendo lucro, né? Esse é um terceiro mito que nós ouvimos muito. Não é porque você pagou 100 e vai vender por 200 que está tudo beleza, está ok. Vou mostrar para vocês o porquê. Olha só. Digamos que aqui na nossa conta, nós fôssemos fazer o seguinte cenário.
nós tivéssemos o mesmo custo variável, mesma despesa fixa, mas se o lucro desejado ele fosse de 10%. O que nós íamos fazer? Esse valor aqui, nós íamos colocar 10, certo? Então, aqui na nossa conta, deixa eu abrir aqui a nossa conta aqui do markup seria 100 dividido por 45. 100 dividido por 45 dá um markup de 2,22. Se eu pego o custo do produto de R$100 e multiplico por 2,22, eu vou ter aqui um preço de venda que deveria ser de R$222. Olha só, isso para eu ter 10% de lucro. Então, se eu vendesse ele por R$200, eu não teria os 10% de lucro. Pode ser até mesmo que eu teria uma margem muito baixa, né? De 182 para 200, minha margem até que seria baixa. Então, aquele mito de que se eu compro por 100 e vendo por 200 está tudo ótimo, nem sempre é assim. Por quê? Porque depende do contexto que eu estou trabalhando. Beleza? Um outro termo muito importante de nós pensarmos, tá? De nós sempre avaliarmos, é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É aquilo que sobra da minha venda para eu conseguir pagar as minhas despesas fixas. Quando nós falamos de margem de contribuição, é importante nós pensarmos o seguinte, olha só. O que é a margem de contribuição? É aquele valor que sobra do que eu vendo quando eu pago o custo do meu produto e também aqueles custos variáveis que estão atrelados à venda. Então vamos imaginar aqui o seguinte, tá? Estou fazendo uma venda, nós calculamos lá que o preço de venda ele foi de R$182, certo? Desses R$182, nós temos ali R$100 que são referentes ao custo do produto. R$100 dividido por 182 vai dar ali 55%. Ou seja, 55% desse meu preço de venda é só para pagar o custo do produto. Aí nós vamos ter também os custos variáveis que são atrelados à minha venda, que são 15%. Certo? 15% sobre 182 vai dar ali 27,27. Certo? Beleza. Que são os meus custos variáveis. Esse intervalo aqui é o que sobra para eu conseguir pagar as minhas despesas fixas, que são as despesas da empresa, e a minha remuneração, né, enquanto empresário, o lucro. Tá? Importante, tá, pessoal? Despesa fixa, é importante nós considerarmos também a retirada, tá? A retirada que o sócio faz da empresa. Pô, Vinícius, mas eu não tenho salário lá na empresa. Beleza, mas e aquele dinheiro que você retira? Aquela conta que você paga? Tá? Chegou ali um boleto, né, em seu nome, né, da empresa, mas você pagou? Isso é retirada, beleza? Na despesa fixa nós temos que considerar isso também, beleza? Então, esse intervalo que nós temos aqui é a margem de contribuição, que nesse nosso exemplo aqui é uma margem de 30%. 55 mais 15, 70. Né? Nós temos 100% aqui. 70, a diferença de 70 para 100 são 30%. Então, a nossa margem de contribuição é de 30%. 30% sobre R$ 182, nós temos aqui o valor de R$ 54,55. Ou seja, da venda que eu fiz de R$ 182, sobra R$ 54,55, ou seja, sobra 30% para eu conseguir pagar as minhas despesas fixas. Tá?
Quanto maior a minha margem de contribuição, melhor. Tá? Por quê? Porque eu sobro mais, eu tenho mais gordura ali para conseguir pagar as minhas despesas fixas. Tá? Aí, beleza. Como que eu vou usar essa conta aqui da margem de contribuição? Vamos pensar o seguinte, tá? Aí na sua empresa você foi lá, fez a conta do seu aluguel, energia elétrica, sua retirada e as suas despesas fixas. Vamos imaginar que elas deram 15 mil reais. Beleza? Ok. Lembra que a margem de contribuição tem que pagar as minhas despesas fixas? Quanto que eu preciso vender para conseguir pagar esse valor aqui? Aí nós vamos fazer a seguinte conta. Nós vamos pegar as despesas fixas e vamos dividir pela margem de contribuição. Se você dividir 15 mil por 30%, você vai ver aí que ele vai dar um valor para você de, vou fazer aqui, 50 mil. Ou seja, o seu faturamento tem que ser de 50 mil reais. Para quê? Somente para você pagar as suas despesas fixas. Olha só, eu tenho que faturar 50 mil reais para eu conseguir pagar o custo do produto, os custos variáveis e conseguir matar esse valor de 15 mil. Tá? Tô tendo lucro? Não. Esse daqui é o ponto de equilíbrio. Beleza? Como que você pode também ver esse ponto de equilíbrio? Poxa, eu tenho uma meta de faturamento de 50 mil reais. Ou, se nós pegarmos 50 mil e dividirmos por 182, que é o seu preço de venda, você vai chegar aí em 275 unidades. Quanto que eu preciso vender desse produto para ficar no 0 a 0? 275 unidades. Beleza? Olha só, para matar essa despesa fixa de 15 mil reais. Agora, vamos pensar o seguinte, Vinícius, mas eu quero pagar minha despesa fixa de 15 mil reais, que é a despesa que minha empresa tem todo mês, mas eu quero que me sobre ainda 6 mil reais. Vamos pensar assim, ó, que eu quero ainda ter um lucro de 6 mil reais. O que você vai fazer? Você vai seguir a mesma conta, mas você vai somar, tá? Você vai somar a despesa fixa mais o lucro desejado. Ou seja, você vai fazer a seguinte conta. Você vai pegar 21 mil e dividir por 30%. Aí você vai ter o resultado de faturamento, tá? Um novo faturamento. Aí você vai ver que o faturamento, nesse caso, ele deveria ser de 70 mil reais. Olha só, tenho que vender 70 mil reais para sobrar os 30% e eu conseguir pagar 15 mil de despesa fixa e sobrar ainda 6 mil reais. Aí você consegue ver que, se você pegar esses 70 mil e dividir pelo preço, né, de venda, você tem que vender mais produtos ainda. Então, para você conseguir pagar essas despesas fixas de 15 mil reais e ainda sobrar 6 mil reais para você, precisa faturar 70 mil reais. Tá? 70 mil dividido por 182, que é o seu preço de venda, você tem que vender, né, 385 unidades do seu produto. Beleza? Ou seja, 110 unidades a mais do que o seu ponto de equilíbrio. Tá? Então, nós vemos que quando nós trabalhamos com a aplicação do markup, juntamente com a margem de contribuição, nós conseguimos fazer análises bem interessantes para te auxiliar, né, na formação de preço. Uma formação de preço consciente, que foge de achismos, que foge de mitos, que foge de tendências. Beleza?
Certo? Então, como que nós então vamos definir o nosso preço? Como que eu vou definir o preço do produto? Tá? Que cuidados que eu tenho que ter nesse momento? Importante, tá? Você precisa controlar os seus custos e despesas. Tá? Sabe aquele negócio de que, poxa, eu vou pagar, né? Vou pagar aqui uma despesa da minha empresa, não vou anotar em nenhum lugar, não vou fazer nenhum tipo de anotação. Ah, mas é só R$5, é só R$10. E isso tudo impacta na hora de você calcular o seu markup, na hora de você trabalhar com a sua margem de contribuição. Então, antes de você começar a remarcar os preços, é importante você controlar os seus custos e despesas. São eles que vão fomentar a fórmula do markup para você conseguir, de fato, formar um preço seguro e consciente. Tá? Então, muito importante, controlar custos e despesas. Vinícius, quer dizer que eu tenho que contratar um mega sistema? Não é isso. Tá? Você pode fazer anotação numa planilha, num caderninho, no que for. Se for um sistema, melhor ainda, é mais prático, é mais rápido. Mas você precisa sim controlar custos e despesas. O segundo passo que você precisa para trabalhar com uma formação de preço, você tem que entender qual que é a sua margem de lucro. Você tem que entender a sua margem de lucro. Quanto que eu tenho que ter de lucro no meu negócio? Tá? Você tem que comparar, né, o seu negócio com os concorrentes. Mas é muito importante você pensar que não é porque o seu concorrente está cobrando 150, lembra aquele caso que nós fizemos lá? O custo do produto é 100 e você tem que cobrar 182? Mas pode ser que seu concorrente esteja lá cobrando 150. Vou brigar no preço com ele? Não. Por que eu não vou brigar? Porque vai ser ruim para mim. Tá? Então é importante você conhecer a sua, né? Entender qual que é a sua margem de lucro e definir. Poxa, eu quero ter na minha venda, eu quero que sobre lá no final X%. Vou analisar o mercado, vou posicionar o meu produto, né? Um preço que realmente vai ser um preço atrativo, um preço que vai me tornar competitivo, mas não vou brigar no preço, por exemplo. Porque brigar no preço pode ser muito complicado. Você não sabe quanto que o seu concorrente está cobrando, perdão, não sabe por quanto que ele está comprando, pode ser que ele esteja comprando por um preço bem abaixo do seu e tem uma margem ali para trabalhar. Então, guerra de preços nessa situação aqui é bem complicado. A gente tem que tomar muito cuidado nisso. Tá? E muito importante também, nós não podemos ignorar o mercado. Por que eu não devo ignorar o mercado? Lembra que eu falei daquelas balizas? Nós temos que saber, esse produto, eu consigo vender ele por quanto no mercado? Qual que é o mínimo que a minha empresa consegue fazer? Qual que o valor que o mercado está ditando? Então nós temos que trabalhar nessa faixa. Tá? Então, se você controla os seus custos e despesas, define uma margem de lucro e não ignora o mercado, está de olho no que está acontecendo no mercado, você tem condições sim de fazer uma formação de preço consciente. Tá? E para finalizar, é importante sim, pessoal, nós trabalharmos com o cálculo do markup e da margem de contribuição. Tá? Então, nós temos que chegar nesse momento de conseguir calcular o markup de cada produto, tá? E a margem de contribuição. Por quê? Porque você vai ter produtos no seu negócio que às vezes o markup dele, você consegue trabalhar com um markup um pouquinho diferente. Tá? Naquele caso ali, nós tivemos um markup de 1.8, mas pode ser que aquele markup de 1.8 deixe o seu produto de uma forma não muito competitiva no mercado. Então você pode trabalhar com um markup um pouquinho mais baixo para você conseguir fazer com que esse produto tenha ali a sua venda. Tá? Pode ser que às vezes, lembra que nós colocamos lá
com 10% de lucro desejado, que deu um markup de 2,2, às vezes naquele produto você consegue trabalhar com markup de 2,5, por exemplo. Então, você tem condições aí de avaliar, e é importante você fazer essa continha do markup para cada produto e avaliar de fato quanto que você consegue operar em cada produto, em cada segmento. Você tendo ali, 1,8, 1,82 é o meu markup mínimo. A partir desse valor você consegue ir trabalhando, cada produto em cada situação. Lembrando, por exemplo, de épocas especiais, de datas comemorativas, de períodos sazonais, nós temos que usar o markup aí de forma estratégica. Beleza? Falamos então hoje um pouquinho sobre formação de preços e como que isso é indispensável na gestão dos nossos negócios. Não podemos mais trabalhar com palpites, com achismo, com tendências ou até mesmo acreditando em mitos. Precisamos sim pegar ali e fazer conta, calcular e realmente ter segurança na hora de formar os nossos preços. Beleza? Aqui na Ata Consultores trabalhamos com consultoria financeira e ajudamos os nossos clientes na implementação de controles financeiros básicos e essenciais aos seus negócios, incluindo também a formação de preços. Beleza? Tarefinha de casa. Pegar e calcular o markup para cada produto que você trabalha na sua empresa. Poxa, eu tenho muitos produtos. Vou começar fazendo isso tudo de uma vez? Não. Mas faz o primeiro. Avalia. Vê se realmente o preço que você está cobrando é um preço legal, que realmente está dentro do mercado, é competitivo, é sustentável para o seu negócio. Faz o primeiro, vai fazendo do segundo e a partir daí você vai criando esse hábito e vai profissionalizando ainda mais a gestão financeira do seu negócio. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Show.